sua vida espiritual, minha vida espiritual, ela é feita de altos e baixos. E tem momentos nela onde a gente pode acabar pensando em desistir, pensando em fraquejar, que Deus talvez esteja demorando para vir, que talvez ele esteja demorando para realizar os nossos sonhos, objetivos e coisas que a gente leva para ele em oração. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Essa é uma situação que já aconteceu comigo, ela acontece com uma certa frequência e eu vou compartilhar com você um objetivo que eu tinha, que eu tenho e que durante muito tempo já me causou angústia, já me causou ansiedade, que é dentro do meu trabalho. Então, desde a minha adolescência, eu ficava me questionando muito, com o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer da minha vida, como que eu vou me sustentar, ganhar dinheiro, porque eu não queria simplesmente ter um emprego, por ter um emprego para ganhar um dinheiro. Eu gostaria muito de trabalhar com algo que eu tivesse talento, que eu pudesse me desenvolver, que eu gostasse muito de estudar e eu não sabia direito o que era. Eu testava e testava várias áreas diferentes. Já trabalhei com audiovisual, editando vídeo, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas. E sempre ficava com aquilo na minha mente, o que é para eu fazer? Essa angústia me matava. E eu levava em oração, e eu pensava, e eu estudava, e eu me sentia completamente perdido. Eu sentia que o tempo estava acabando e aquilo não acontecia. Até que finalmente, no ano passado, eu realmente descobri o que eu queria fazer. Na verdade, eu descobri isso antes, eu consegui fazer isso no ano passado. Eu finalmente consegui trabalhar com o que eu gosto na área de investimento, sendo um consultor financeiro. Eu fiz um outro vídeo aqui também que eu recomendo, tá? Um vídeo sobre finanças para você cristão aí, um pouquinho do que eu faço com os meus clientes, coisas que vão te ajudar, um pouco do meu conhecimento para agregar na sua vida nessa área financeira. Mas voltando para o assunto, isso era um alvo de muita angústia e às vezes nesses momentos de fragilidade pode levar a gente ao pecado realmente. Por exemplo, quando você está esperando muito alguém, quando você quer muito alguém especial na sua vida, um homem ou uma mulher, isso não acontece. Deus não realiza esse sonho. A gente pode acabar sendo seduzido para o pecado, sendo seduzido a... então tem aquela menina que não é cristã no meu trabalho, que a gente vai sair... Ou, de repente, nossa, será que é legal? Será que seria bacana conhecer um prostíbulo? Ver como é que é? Olha, e aí a pessoa, às vezes, pode começar a entrar num vício de pornografia, de masturbação. Eu tô dando esse exemplo da área sexual porque ela é muito usada por Satanás, né? Essa área do coração, ela é muito sensível. Tem uma escritura que fala, lá em Provérbios 13, o versículo 12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente. E esse coração adoecido, se a gente não trata e não cuida, ele pode apodrecer a gente de uma forma completamente profunda. E uma mensagem que eu queria trazer para você hoje vai muito em linha sobre isso e também em linha sobre o pecado. Eu queria compartilhar um texto que fica em Lucas 12, versículo 40. A escritura diz: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora que vocês não esperam. Então eu tô falando de vontades, eu tô falando de pecado e como que tudo isso se junta nessa escritura. Quando a gente fica ansioso, esperando por algo, parece que a gente não consegue ver o agir de Deus. A gente não consegue ver que Ele está ali do nosso lado, fazendo as coisas acontecerem. E essa é uma escritura usada no momento escatológico do fim dos tempos, quando Ele for voltar. Só que a gente pode querer tantas coisas e achar que Ele não conseguiu realizar, que a gente pode ficar imerso no pecado, preso no pecado. Achar que está tudo bem, Deus está demorando para voltar. Ele não realizou esse meu sonho, esse meu desejo, então vou fazer todas essas coisas que eu quero e aí quando for da vontade dele eu volto. Até porque eu não sei se nessa minha geração ele vai voltar. Realmente, eu não sei. Você tem esse questionamento? Você já teve esse questionamento? De achar que Jesus não vai voltar na nossa geração? Que você vai viver a tua vida, vai morrer e nada vai acontecer? Existem muitos sinais que mostram que ele está muito perto de vir. Tem pessoas que falam que ainda vai demorar. Esse é um tema assim, de grande debate, de grande conversa pra gente ter. Eu acredito assim, sinceramente, eu não quero ficar dependendo
de se vai ser agora, se vai ser nessa geração ou na próxima, porque se eu tiver esse coração, vai ser muito fácil de eu me enganar, vai ser muito fácil de eu querer voltar para o pecado. Então eu quero ter um coração vigilante, um coração que está sempre preparado, um coração que está sempre atento assim, às coisas e não pensando, ele não vai voltar agora, ele vai voltar depois. Se a gente se prepara hoje, se a gente está preparado hoje, se Deus hoje não está fazendo as coisas que você gostaria na sua vida, se Ele ainda não realizou os teus anseios, continua esperando nele fielmente, sem se entregar para o pecado, sem ser um servo mau, porque a Escritura, ela continua falando aqui, ó. Vamos continuar lendo o texto. Ela fala de 2 servos, ó. Então Pedro respondeu: Senhor, para quem é essa parábola? Para nós ou para todos? E aí ele continua: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos seus servos, para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Então eu queria te passar essa mensagem para você ter esse coração do servo fiel. Só que aí no versículo 45 fala do outro servo. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, comece a beber e a se embriagar. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente. A gente tem 2 visões. A gente tem aquele do servo que, não tá acontecendo nada, eu não tô vendo grandes coisas acontecendo na minha vida, ele tá demorando, não tô vendo milagres, coisas, então eu vou fazer o que eu quiser. E aí pode acontecer de Jesus realmente voltar. E eu acho que é até interessante, porque a Escritura, ela especificamente fala sobre a volta física de Jesus, mas a gente pode enxergar isso da forma espiritual, não que ele estivesse presente fisicamente. Ou seja, de que Deus, no seu Espírito Santo, que estava habitando em você, vê você imerso no pecado e vai embora, e vê que você fechou a porta para ele também. E algo que me anima demais nessa passagem é quando a gente volta um pouco no versículo 37, que diz: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando eu voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Qual que é o chefe dos servos, o dono, que vai servir os seus trabalhadores, que vai servir os seus servos? Isso é muito interessante, porque aqui a gente está vendo que Jesus, como ele já falou várias outras vezes, sejam servos, quanto mais se você está em posições de autoridade. Então ele, sendo nossa autoridade máxima, tem esse exemplo, esse coração de servir. E se a gente decide ser o bom servo, a gente tem essa garantia de que Deus, pessoalmente, o Jesus Cristo no céu vai servir a gente. Então, de verdade, você que está passando por angústias, problemas, com o pecado, vigia. Vamos começar a vigiar. Vamos começar a vigiar e não achar que depois eu me arrependo, depois talvez não chegue. Jesus realmente voltando ou o próprio Espírito Santo te deixando. Então essa é a mensagem que eu queria passar para você hoje. Espero que tenha te encorajado a realmente pensar quais são as atitudes que você tem cometido, o que você tem feito de verdade. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, envia para o máximo de pessoas que você conhece, porque eu sei que essa mensagem que é bíblica, ela pode edificar, ela pode ajudar alguém. Também te convido a deixar um like e a se inscrever nesse canal, que a gente vai ter outros vídeos também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!